Preparação para Elul, o 40. Shalom, shalom, eu sou a Morachayá, estamos de volta aqui no nosso canal Mahanaima. Vamos iniciar uma série de vídeos onde iremos falar sobre a preparação para Rosh Hashanah e Yom Kippurim. Temos no canal já vídeos a respeito deste assunto, peço a vocês que entrem na playlist de Moadim, de festas, e procurem lá vídeos a respeito deste assunto para que você aumente ainda mais o conhecimento sobre estas festas, sobre a nossa postura diante do Eterno para estarmos entrando em conexão com Ele, tanto em Rosh Hashanah e quanto também em Yom Kippurim, que é o dia das expiações. Baruch Hashem. Hoje vamos estudar um pouco sobre o mês de Elul, né? E o segredo do número 40, o segredo do período que é tido como 40 dias, que são exatamente o tempo do mês de Elul, junto aos 10 dias temíveis que temos, os 10 primeiros dias de Tishrei, que são de súplicas ao Eterno, também como em Elul, só que mais intensificado para chegarmos em Yom Kippurim. Conforme a Halachá judaica, é necessário estudarmos no mínimo 30 dias antes das Moadim, dos encontros marcados pelo Eterno, para propiciar uma facilitação na conexão com a abertura cósmica. Contudo, para Yom Kippurim, nos estendemos ainda mais por mais 10 dias, no caso, aí completando 40 dias. O conceito do 40 é algo muito importante no judaísmo. O 40 está ligado com a transformação. Existem comunidades que, 40 dias antes de Rosh Hashanah, já fazem a cerimônia de Hatarat Nedarim, que é a anulação de promessas. Anula qualquer promessa não cumprida por esquecimento ou por força maior. Geralmente, ela é realizada antes de Rosh Hashanah, para que o ano novo reinicie sem conexão com qualquer falha do passado. Uma criança, ao ser gerada por sua mãe, só pode ser chamada de feto após os primeiros 40 dias da concepção, conforme o Talmud. Nisso, a mulher é chamada de mãe após o 41º dia. Em hebraico, mãe é Emma. A gente costuma a dizer Ima. Ima é mãe em aramaico, mas em hebraico, mãe é Emma, Aleph, Mem, que tem a gematria 41. Na Escritura Sagrada, toda transformação está envolvida com o número 40. Vemos aí a sabedoria do Eterno em chamar aquela que traz ao mundo um feto, no caso a mãe, de 41, ou seja, é uma pessoa que está após de 40 períodos, 40 dias, né, gerando uma nova vida. Baruch Hashem, uma mãe e um feto. Baruch Hashem. Na Escritura Sagrada, toda transformação está envolvida com o número 40. No princípio, a terra estava cheia de perversidade e Hashem utiliza de um período de 40 dias e 40 noites para reverter a situação. O Mabul, que também começa com a letra Mem, que é 40, transformou o mundo impuro para a pureza. Assim como o Mikveh, que também inicia com a letra Mem, né? Pode transformar o corpo da gente de um corpo impuro em um corpo purificado. 40 anos no deserto foi o tempo que foi utilizado por Hashem para transformar o povo que tinha a mente escrava em um povo com a mente livre e prontos, aptos para entrarem em Eretz Israel. Moshe subiu no monte 3 ciclos de 40 dias. A primeira vez para estar apto para receber Torá Sagrada.
Nessa primeira vez, houve a outorga da Torá, no dia 6 de Sivan, e logo em seguida, Moshe Rabbeinu, ele subiu ao monte. Lá ele aprendeu, como Hashem, todas as leis da Torá sagrada para ensinar para Am Israel. Hashem entalha, então, as duas pedras da aliança da Torá e entrega para Moshe, e ele desce em 17 de Tammuz, e ele encontra o povo pecando com bezerro de ouro. Então, começa o período de Teshuvá. Moshe sobe novamente no dia seguinte e fica mais 40 dias e 40 noites no monte com Hashem, suplicando perdão para Am Israel. E ele volta de mãos vazias nas vésperas de quê? Do mês de Elul. Hashem não havia perdoado o povo. Então, no primeiro dia de Elul, Moshe sobe pela terceira vez ao monte. E Hashem ordena que ele mesmo talhe pedras, né? Ele encontra uma rocha que é de safira e ele corta na rocha 2 tábuas, mas ele não escreve, ele só corta da rocha as 2 tábuas e leva consigo para o topo do Monte Sinai. Então, Am Israel começou a tocar o shofar desde o primeiro dia de Elul, que foi o primeiro dia que Moshe voltou para o monte, para não errar novamente a conta e para também enfraquecer o Satã. Durante o período que Moshe estaria ali em súplicas ao Eterno, a Hashem, então eles tocam o shofar no sentido de enfraquecer Satã no julgamento diante de Hashem. Daí vem os costumes de tocarmos o shofar durante todo o mês de Elul. Moshe Rabbeinu desce do monte 40 dias depois, trazendo as tábuas da lei, escritas pelo dedo de Akadosh Baruch Hu, bendito seja ele. Trazendo consigo também o perdão para Am Israel, no dia 10 de Tishrei, que é o dia de Yom HaKippurim. Então nasceu o dia das expiações. Moshe, dessa vez, desce do monte com ainda mais ensinos e alahot da Torá sagrada. Esta é a origem das tradições e costumes do mês de Elul, a Teshuvá feita por Moshe Rabbeinu em favor de Am Israel. Hashem revelou para Moshe os 13 atributos de misericórdia, e Moshe utilizou deles para conseguir o perdão no último período de 40 dias e 40 noites em que ele subiu ao monte. O Mashiach passa por uma transformação também ao iniciar sua missão com uma ida até o deserto de 40 dias e 40 noites, onde ele jejuou e fez tefilot. O relato da Brit Hadashah nos informa que houve um embate entre ele e o Hassatan, onde a Torá, o pão espiritual, é escolhido em detrimento ao pão físico. A submissão à divindade é afirmada e o ego anulado com provas explícitas da devoção e do comprometimento de Rabbeinu Yeshua com sua missão e com Am Israel. Temos que aproveitar este período de 40 dias de Elul até Yom HaKippurim para mudar e transformar as nossas vidas. Assim como os exemplos antes citados, devemos mergulhar na ação da Teshuvá sincera, aproveitando este último mês do ano para isto, usando a ferramenta chamada de 13 atributos de misericórdia de Deus. O 13 no judaísmo representa unicidade. A palavra Echad tem a gematria de 13. Também a palavra Ahavá, que significa amor, tem a gematria 13. Hashem, ao revelar os 13 atributos de misericórdia, ele demonstra que quer nos unir novamente a ele e que ama profundamente Am Israel. Os nossos sábios dizem que em todos os dias do mês de Elul revela-se os 13 atributos de misericórdia de Hashem. E se trata de dias com um potencial gigantesco e nós devemos aproveitá-los ao máximo com alegria e fervor, pois o rei está no campo. Ou seja, Hashem se mostra disposto a nos ouvir e aceitar os nossos pedidos de desculpa. E ele escuta a qualquer pessoa que queira se aproximar dele.
É importante ter em mente que Hashem nos ama e somos importantes para Ele. Por isso, 2 vezes ao dia, recitamos o Teilim 27 neste período. Por quê? Porque o Teilim 27 possui muitos segredos que nós já estudamos aqui no canal. Mas além daqueles segredos, existe ali 13 vezes o tetragrama. Isso foi dito no vídeo, né? Vocês assistiram. Então, é importante você estar recitando pelo menos 2 vezes. Eu já recitava 2 vezes nos dias comuns. Então, agora eu vou recitar nas 4 rezas. Antes do Aleinu Lechaber, de Shacharit, de Mincha e de Arvit. E antes de dormir. Eu vou fazer por 4 vezes. 4 é um número muito interessante. A gente sabe que o Errad, que é o 13, né, está envolvido com o quê? Com o tetragrama. O tetragrama são 4 letras. Então, 4 também, ele traz essa questão de fechar, né, de anular o que é ruim, de trazer a plenitude da bondade de Deus. Então, os sábios dizem para falar 2 vezes, mas eu vou indicar para vocês, falem 4. Eu vou falar 4. É bom deixar claro sobre a questão dos nomes dos meses, inclusive o mês de Elul. O nome do mês de Elul, ele não se encontra explícito na Torá escrita. Por quê? Porque no período que a Torá foi escrita, os meses eles eram chamados por número e não por nomes. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Assim eram chamados os meses. Mas depois do povo passar um período na Babilônia, né, não apenas 70 anos, porque depois que o povo foi liberto, né, da diáspora da Babilônia, muitos moradores da Judéia não voltaram para Eretz Israel, ficaram na Babilônia por volta de 1000 anos. Então o povo começou a falar a língua do povo babilônico, que era o aramaico. Nisso, eles também começaram a aderir os nomes dos meses do ano com a língua aramaica. No caso, o mês que é chamado Elul, esse nome é aramaico. E ele significa, em aramaico, meditar, refletir e limpar. Tudo isso tem a conotação ideal para este período de intensa techuvá que estamos por atravessar. Por fim, a famosa frase do Shir HaShirim, que tem o acróstico Elul, que nós já estudamos, né? Então, primeira letra, né, de cada palavra vai formar o nome do mês Elul, também traz um interessante segredo nas últimas letras de cada palavra. Cada palavra formada nesta frase contém um iudo no final. E isso nós podemos trazer uma gematria de 40, porque cada iudo vale 10. Então, 4 iudo, 40. Exatamente o período de tempo propício para a transformação de nossas almas. Baruch Hashem. Que o Eterno abençoe a todos. Peço a vocês, deixem um like no vídeo e nos encontramos na próxima preparação para Rosh Hashanah e Yom HaKippurim. Shalom, shalom, lehitraot, kol hatovim lekulam.